Nesse vídeo, nós vamos utilizar a nossa intuição para representar graficamente a soma e a diferença entre dois vetores. Então, vamos dizer que a gente tem aqui a soma entre dois vetores, sendo que um desses vetores é o vetor A e o outro vetor é o vetor B. A soma desses dois vetores aqui vai ser igual a um vetor C. Para a gente representar isso graficamente, inicialmente, a gente traça o vetor A. Então, a gente vai ter aqui esse vetor A. E depois, a gente vai traçar esse vetor B, começando no final do vetor A. Então, teríamos esse outro vetor B aqui. Então, esse seria o nosso vetor B. Sempre que a gente quiser realizar a soma entre dois vetores, a gente coloca aqui primeiro o primeiro vetor e depois o segundo vetor, começando ao final do primeiro vetor. A soma entre esses dois vetores, ou seja, o vetor C, vai começar no início do primeiro vetor, ou seja, nesse caso, no início do vetor A, e vai terminar no final do segundo vetor, que nesse caso é o vetor B. Então, a gente teria esse vetor aqui, começando no início do A e terminando no final do B. E esse aqui seria o nosso vetor C. Mas o mais interessante aqui é que nessa soma dos vetores, a ordem não importa. Eu poderia colocar, por exemplo, ao invés do A mais B, eu poderia colocar B mais A. De qualquer forma, isso daqui resultaria nesse vetor C. Então, a ordem não importa dessa soma. Vamos representar isso aqui graficamente também. Vamos colocar aqui na origem, tá? Vamos dizer que aqui seja a nossa origem do sistema de coordenadas. Então, a gente vai colocar aqui, inicialmente, o vetor B. Lembre-se que o vetor B, aqui nesse caso, possui a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo, já que se trata do mesmo vetor. A única coisa que nós fizemos aqui foi deslocar ele daqui para cá. A gente colocou ele começando aqui. E agora, a gente vai traçar o vetor A. Também desse jeito, a mesma coisa, possui a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido que esse outro vetor aqui. Eu só estou colocando ele em outro lugar. Note que, inicialmente, eu coloquei o vetor B e depois eu coloquei o vetor A no final desse vetor B. E assim, nós temos a soma entre esses dois vetores. O vetor C vai começar no início do vetor B, que é o primeiro vetor nesse caso, e vai terminar no final do segundo vetor, que é o vetor A nesse caso, ok? Só que, em ambos os casos, o vetor C é o mesmo vetor, possuindo o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, vamos fazer um caso diferente. Ao invés de realizar uma adição entre dois vetores, vamos determinar a diferença entre dois vetores. E vamos utilizar esses mesmos dois vetores aqui. Vamos dizer que a gente tem um vetor A. Então, ao invés de somar, a gente vai determinar a diferença, ou seja, o A menos o vetor B, certo? E isso aqui vai ser igual a um vetor D. Quando a gente quer determinar essa diferença, a gente pode dizer que a gente vai ter o vetor A mais o vetor B negativo. Então, como que a gente pode representar isso? Vamos colocar aqui, inicialmente, o nosso vetor A. Então, temos aqui o vetor A, partindo aqui da origem. E se a gente quer subtrair com esse vetor B, foi o que eu falei, a gente pode imaginar que a gente tem um B negativo, ou seja, um vetor B com a mesma direção, mas com sentido contrário. Então, se nesse caso ele está apontado aqui para a direita inferior, ele vai estar apontado, o menos B vai estar apontado para a esquerda superior. Então, a gente pode colocar esse vetor menos B aqui, desse jeito. Então, teremos aqui o nosso vetor menos b, com o sentido oposto ao vetor b. E, novamente, como foi uma soma, só que agora com o vetor negativo, eu coloquei o vetor a e esse vetor menos b ao final desse vetor a. Então, se a gente quer determinar esse vetor d, a gente coloca a origem dele na origem do a e o final dele no final do vetor menos b. Então, teremos esse vetor aqui, que é o vetor d. Então, quando a gente faz isso, você pode pensar da seguinte forma. Você tem um vetor A e você vai somar com o vetor B negativo, ou seja, mais um menos B. Agora que já representamos esses vetores através dessas operações, que tal se a gente fizesse o inverso, o contrário disso? A gente tivesse vetores, a representação gráfica de vetores, e a gente tentasse encontrar uma relação algébrica entre eles. Então, por exemplo, esse daqui seria o nosso vetor A, e vamos colocar aqui também um outro vetor, um vetor B. Então, teríamos aqui um vetor B,
E vamos também colocar ao final desse vetor b um vetor c. Então, temos aqui um vetor c. Bem, eu vou pedir agora que você pause esse vídeo e tente encontrar uma relação algébrica entre esses três vetores. E aí, conseguiu? Bem, uma forma de fazer isso seria partir desse vetor a, ou seja, colocando esse vetor a aqui na origem, indo até aqui e depois colocando o b aqui. Então, a gente teria, por exemplo, o vetor a mais o vetor b, e isso seria igual a alguma coisa. Você poderia dizer para mim, olha, a soma do vetor a com o vetor b é igual ao vetor c. Só que isso não é verdade, porque na soma entre a e b, a gente teria que colocar o vetor c iniciando aqui no começo do vetor a e terminando aqui no final do vetor b. E não é o que a gente tem aqui. A gente tem um vetor c iniciando no vetor b e terminando no início aqui do vetor a. Bem, o que a gente poderia fazer aqui nesse caso seria inverter o sentido desse vetor c. Então, por exemplo, ao invés de a gente ter esse vetor apontado para esse lado, a gente teria esse vetor c apontado para esse outro lado. Só que esse não seria o vetor c, mas sim o vetor menos c. Já que o c estaria apontado para cá, o menos c, que tem um sentido contrário, está apontado para cá, certo? Agora sim, eu posso te dizer que a soma entre a e b é esse vetor menos c, já que ele está iniciando aqui no começo do vetor a e terminando aqui no final do vetor b. Então, vamos colocar essa relação algébrica entre esses três vetores aqui. Então, nós temos o vetor a mais o vetor b, ou seja, a soma entre o vetor a e b vai ser igual não ao vetor c, mas sim igual ao vetor menos c. Então, a soma entre a e b é igual ao vetor menos c. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouco mais essa relação entre a álgebra de vetores e a representação geométrica desses vetores e como realizar também a operação entre eles, seja com o vetor positivo ou com o vetor negativo. Então, até a próxima!